Jorginho quebra o silêncio e pela primeira vez fala sobre o futuro e da possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Goleada de 5-0 sobre o Bangu pode ter sido a despedida de Lohan com a camisa do Mengão. Cebolinha fala da recuperação e é preparado para o duelo decisivo contra o Botafogo, dia 2 de fevereiro, em Belém do Pará, pela Supercopa do Brasil. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que ontem goleou o Bangu 5-0, uma pena a plataforma não ter aí entregado nosso conteúdo de pós-jogo, mas rapidamente eu vou falar aqui sobre essa goleada que foi construída a partir de uma expulsão aos 8 minutos do volante do Bangu. Obviamente o Bangu é o time mais fraco do Campeonato Carioca, né? Mas o Flamengo precisava se impor, o Flamengo precisava fazer os gols, o Flamengo criava muito, né? Esse time alternativo que tá aqui no Nordeste, cria muito, chuta muito, chega na área, não faz gol, não tem a vitória, perde, empata, e ontem não. Ontem foi a coroação de principalmente alguns garotos, né? O Guilherme jogou uma barbaridade, o Wallace jogou muito, o Felipe Tereza entrou destruindo o jogo, tanto que o primeiro gol foi dele, né? Logo depois da mudança do técnico Kleber dos Santos, quando ele viu que o Bangu estava com a menos, o que ele fez? Tirou um volante, sacou o Fabiano da equipe, botou o Felipe Tereza para jogar ali mais perto do Carlinhos, né? E aproximava também o Guilherme, fazia ali o corredor. Então, quer dizer, o Flamengo foi muito bem ontem, até o Carlinhos, né, desencantou, o Carlinhos meteu 2 gols aí, começou mal a temporada e nesses 4 jogos ele já é o artilheiro do Campeonato Carioca, 3 gols em 4 jogos, o menino Carlinhos, né, e o Felipe Luiz está vendo tudo isso. Será que o Carlinhos vai ser aproveitado na temporada, hein? Será? E os garotos, o que você achou? Guilherme, Wallace, Lohan. Rapaz, por falar em Lohan, ontem pode ter sido a despedida do Lohan. Lohan foi abaixo da garotada. Tava destoando, né, do restante da equipe, errou tudo que tentou. Aliás, o Lohan, ele vem em alguns jogos assim. Não sei se ele tá triste porque não foi para os Estados Unidos. A realidade é a seguinte: o CSKA está muito próximo de acertar aí a compra do Lohan. E o Lohan é um garoto de 18 anos que já foi muito valorizado, já esteve aí na mira de Real Madrid, grandes clubes, e se falavam em valores altíssimos, né? Mais de 150 milhões de reais, quase 200 milhões de reais pelo Lohan, que tem uma multa rescisória muito alta. Mas, segundo fontes ligadas ao próprio Lohan, o atual treinador Felipe Luiz teve papel decisivo no processo de desvalorização do garoto, pois o rebaixou para o sub-20 e esse ano tirou da pré-temporada nos Estados Unidos. Olha, aí pessoas ligadas ao Lohan, essas pessoas elas vão me desculpar, porque o Felipe Luiz, ele não tem culpa da desvalorização do Lohan. Quem tem culpa da desvalorização é o próprio atleta. O próprio atleta tem que colocar a cabeça no lugar, tem que fazer por onde, tem que jogar bola. Meu filho, não entra na minha cabeça. O atleta de futebol, ele só joga bola. Ele só tem que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com a carreira é o empresário. Quem tem que se preocupar com a cabeça do jogador é o pai, é a mãe, é a família. Tem que ter uma assessoria. Então, quer dizer, pessoas ligadas ao Lohan dizer que o Felipe Luiz foi o culpado por essa, digamos, desvalorização, aí vai me desculpar, eu não concordo. Porque quem está ao redor do Felipe Luiz sabe que ele se tornou um treinador muito sério. Ele se tornou um treinador que só quem está comprometido, só quem quer alguma coisa vai estar ao lado dele. Porque tirando isso, o Felipe Luiz
não vai trabalhar. Ou seja, o Filipe Luís não vai levar para a pré-temporada, como foi o caso do Lohan, como foi o caso do Carlinhos, como foi o caso do Pablo, né? Como foi o caso de alguns garotos. Assim como o Filipe Luís levou outros garotos aos Estados Unidos. Pablo Lúcio, o João Vitor, né? O próprio Matheus Gonçalves, que é da geração aí do Lohan. O Matheus foi e o Lohan ficou. Então, quer dizer, não adianta essa linha aí de o Filipe Luís é o culpado, desvalorizou o Lohan, hoje está valendo bem menos, enfim. Bom, o CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% dos direitos do Lohan. O Lohan que ainda não mostrou muito esse ano, né? Não mostrou rigorosamente nada nesses 4 jogos. E aí, o Flamengo pediu um pouquinho mais para liberar. O Flamengo quer 10 milhões de euros à vista. A tendência é que o CSKA faça aí uma contraproposta que chegue a 9 milhões de euros ali naquele meio termo, né? Porque o CSKA ofereceu 8, o Flamengo pediu 10, é aquele, nem eu nem você, 9, fechou, acabou. Então, a qualquer momento, pode sair essa definição. E o Lohan pediu para deixar o Flamengo. O Lohan quer ir para o CSKA. Então, quer dizer, pesa um pouquinho também a vontade do jogador, a vontade do atleta, né? Eu sei que tem muito torcedor lamentando os valores, né? Que o Lohan poderia ter saído por muito mais. Acho que o próprio jogador deixou chegar a esse ponto, né, gente? Se o jogador confia nele, se o jogador é bola, ele vai abraçar e vai com tudo. Não tem essa de desvalorização. Bom, pode ter marcado aí essa goleada, pode ter marcado aí a despedida do Lohan, e o Flamengo melhorou muito nessa mudança do Kleber dos Santos. Tá? Tirou o Fabiano, tirou um volante para colocar o Felipe Tereza, um atacante, ou seja, povoou ali, reforçou o setor ofensivo, e a saída do Lohan também deu um ritmo, um gás, que o Flamengo foi para cima, foi com tudo. Então o Kleber, técnico do Sub-20, foi muito feliz ontem nas mudanças, sobretudo quando ele tira o volante, bota um atacante, quando ele tira o Lohan, que vinha muito mal. Lohan sem concentração, sem foco, e aí o Flamengo foi todo ataque, não deixou o Bangu pensar, pegar na bola. Bom, falar aqui do Jorginho, né? Porque é uma das prioridades do Flamengo aí, o volante Jorginho, do Arsenal, né? E jogador também da seleção italiana. Ele falou sobre a chance de atuar pelo futebol brasileiro em breve. Pela primeira vez quebrou o silêncio, o Jorginho disse isso aqui, ó. É uma possibilidade sim, no futuro. É uma possibilidade, como eu já falei antes. Eu nunca joguei profissionalmente no Brasil, então seria uma experiência incrível para mim. Essa porta está aberta, obviamente, mas eu quero manter todas as portas abertas e ir com calma para decidir o que fazer no futuro, disse Jorginho em entrevista à TNT Esportes. Jorginho que jogou 90 minutos ontem na vitória do Arsenal por 3-0 contra o Dinamo de Zagreb, da Croácia, pela Champions League. Ou seja, mesmo com 33 anos, o brasileiro italiano segue nos planos de Mikel Arteta, técnico do Arsenal. Inclusive, o treinador deseja a renovação de contrato do volante, já que o vínculo é válido até junho deste ano. Então, aí quebrando o silêncio, Jorginho, uma negociação complicada, o Flamengo sempre soube desde o início, negociação altamente complexa, pelos valores envolvidos, pela vontade do Arteta, técnico do Arsenal, continuar com o Jorginho. Então tem muita gente aí falando assim, Jorginho, 33 anos, cara velho, Flamengo tá montando o quê? Um asilo? Aí, 33 anos, o cara é titular do Arsenal, pô, jogou ontem, 90 minutos, 90 minutos em alto nível, Champions, tá pensando o quê, guerreiro? É bom de bola e diferenciado o Jorginho. Isso é o que eu falo aqui nos vídeos. Se o Flamengo conseguir mesmo trazer o Jorginho, vai trazer um jogador extra série, que vai ajudar muito aquele meio campo. O Jorginho é um cara inteligente, pensa o jogo, e tem aí um vigor, né, físico, mesmo com os seus 33 anos. Que existe uma coisa, uma diferença. Idade, intensidade, né? Uma coisa é o jogador ter idade e não ter intensidade. Outra coisa é o jogador ser novo e não ter intensidade.
E às vezes você tem um jogador acima dos 30 que tem muita intensidade, tem vigor físico, tem gás, vai com tudo, vai para dentro. E tem jogador aí acima de 30 jogando nas principais ligas de futebol do mundo. Então, a diferença, gente, em relação aos valores é que o Jorginho quer 13 milhões de euros, 82 milhões de reais na operação final por 3 anos de contrato. E o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros, 63 milhões de reais entre luvas e salários. Então, essa é a diferença, né, nessa proposta aí, nesse entrave na negociação entre Flamengo e Jorginho. Bom, pra gente fechar, vamos falar aqui de Everton Cebolinha. Tá voltando, né, meu filho? Alô, Cebolinha, vai com tudo, arrebenta, hein? Vai voltar mais forte esse ano. O Cebolinha, ele deu uma entrevista à Flá TV, canal oficial do clube, falando sobre o processo de recuperação que ele passou, o próximo passo e tudo mais. Ele disse isso aqui, ó. Tenho feito trabalhos específicos individualizados para a parte física. Foram 5 meses. Não vai ser tão rápido que vou aprimorar a parte física. Mas a gente tem feito esse trabalho bem individualizado e tem dado muito resultado para que eu possa ser entregue para o professor Felipe Luiz, 100% disso, jogador, em entrevista à Flá TV. Olha, vou dizer uma coisa aqui para você. O Everton Cebolinha está 100% recuperado, aliás, 1000% recuperado. Ele não sente dor, faz qualquer tipo de exercício, vem treinando com a equipe. O que falta para o Everton Cebolinha é ritmo. Ritmo de jogo. Falta apurar a forma física. E ele, obviamente, os atletas que estavam nos Estados Unidos estão no mesmo ritmo, porque eles realizaram uma pré-temporada. E o Cebolinha está no ritmo diferente, atrás, bem longe dos jogadores que estiveram nos Estados Unidos. Mas se tudo der certo, um atleta como o Everton Cebolinha, que se cobra, se esforça, faz os exercícios, treina mais de 2 vezes ao dia, o que tudo indica, ele será relacionado para o confronto contra o Botafogo na Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. Rafa, tá em cima. Tá em cima. Mas, se tudo der certo, ele deve ser relacionado. Esse jogo de sábado contra o Volta Redonda no Mané Garrincha em Brasília, acho muito difícil o Felipe ter a presença do Cebolinha. Tem lá aqueles exercícios específicos que ele faz para apurar a parte física, né? O ritmo de jogo ele vai conseguir somente jogando, mas o físico do Cebolinha está bem abaixo, porque ele estava fazendo exercícios simples, leves. E agora sim, o Cebolinha está 100% recuperado da lesão, agora ele vai com tudo. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, seu like é muito importante, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!